Amados irmãos, quando a gente para um pouco para refletir no quão grande é o nosso Deus e quão pequeno nós somos. Se você pensar, houve um momento da história, quando ainda sequer havia história. Houve um momento em que nada existia, nada do que foi criado existia. E apenas Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, estavam desde sempre. A diferença entre desde sempre, o que é eterno, que não tem começo, nem meio, nem fim. Desde sempre, se você tentar estabelecer um início, você não vai conseguir. Então, quando nós pensamos nisso e a nossa mente é limitada, nós somos seres finitos, nós não conseguimos ter a noção tão clara, mas percebemos como o nosso Deus é grande. Havia um momento em que não existia anjo, a terra não havia sido criada, o ser humano era apenas um projeto, mas Deus já existia, e Ele em si mesmo, a sua glória, o seu poder, a sua autoridade já estava presente. Havia um momento em que nada disso que nós vemos, as coisas tangíveis, visíveis, elas não existiam, mas Deus já era rei sobre todas as coisas. Deus já existia e já reinava. Havia um momento em que eu e você ainda não estávamos aqui. O ser humano não havia surgido, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele já era, Ele é e Ele sempre será. Porque pelo século dos séculos, Deus sempre estará no seu trono reinando. As coisas passam, as ideias humanas passam, os seres humanos passam, Deus é eterno, Deus jamais passará. Todos os que surgiram na história e se arrogaram como deuses, profetas, e contrariavam a palavra de Deus, todos eles um dia morreram, hoje estão enterrados, estão em seu túmulo. Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e reina eternamente em santidade. É esse o Deus que nós servimos. Então, amados, diante disso, quando nós paramos para refletir, nós vemos que somos tão pequenos e ao mesmo tempo tão privilegiados, pois fomos alcançados por esta graça. Se hoje estamos aqui, é porque Cristo nos comprou com o seu sangue. Então, meu amado e querido irmão, eu quero te dizer uma coisa nessa noite: não temos motivo para tristeza, não temos motivo para estarmos atribulados, amargurados. Podemos nos alegrar, porque fomos resgatados pelo Senhor, e somos privilegiados de estar aqui nessa noite, adorando e rendendo graça ao nosso Deus, aleluia. Amados e queridos irmãos, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, uma passagem bastante conhecida, no livro de 1 Reis, capítulo de número 21, primeiro livro de Reis, capítulo de número 21. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 21. Quem encontrou, diga amém. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, e estando junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, Pai eterno, Pai santo, Deus justo e soberano. Pai, aqui estamos nessa noite reunidos na tua santa presença, em mais um culto de louvor e adoração ao teu nome. Deus eterno, Deus santo, fala conosco nessa noite. Nós acreditamos e confiamos no teu poder. De mim, Senhor, absolutamente nada pode sair, mas acreditamos e confiamos no teu Espírito. Envia-nos uma mensagem nessa noite. É tudo isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, essa é uma passagem bastante conhecida. E aqui eu gostaria, antes de adentrar propriamente a mensagem, que nós pudéssemos aqui fazer uma rápida introdução.
Acabe certamente foi um dos reis mais cruéis de todo Israel. Um homem que andou em caminhos maus, um homem que adorou e construiu um templo para Baal, um homem que fazia coisas que afrontava a santidade do Senhor. Não satisfeito, Acabe ainda se casa com alguém pior que ele, e ali Jezabel também, uma pessoa maligna que perseguia o povo de Deus. Inclusive ela promoveu uma grande perseguição aos profetas do Senhor. Ali era a junção perfeita para o mal. Amados e queridos irmãos, aqui esta história, ela nos retrata um homem chamado Nabote, que ele possuía uma vinha próximo ao palácio do rei Acabe. Esse não é o palácio de Samaria, é um segundo palácio que distava em torno de 40 quilômetros de Samaria. E ali ele possuía esses dois palácios. Certo dia Acabe, ele contempla aquela vinha. E ali ele, nutrido de inveja, vaidade ou qualquer outro sentimento que não nos fica claro, ele passa a desejar aquela vinha. É interessante, amados e queridos, que ele faz 3 propostas para Nabote. Nabote significa ramo frutífero. Ele faz 3 propostas para aquele homem, para que ele pudesse ali tomar conta daquela vinha, para que ele pudesse se apropriar daquele território. Ele simplesmente não vai e toma, porque diferentemente de outras nações, sobretudo nações cananeias que estavam ali próximas de Israel, o rei, ele não era considerado uma entidade divina. O rei, ele era considerado uma pessoa instituída por Deus para governar a nação, de sorte que o rei, ele não era sumo proprietário de todas as coisas. Então ali ele tenta uma negociação com Nabote para que pudesse ser proprietário, entre aspas, mais à frente nós entenderemos, daquela vinha. E ele chega ali com 3 propostas. A primeira coisa que ele diz é o seguinte: me dê essa sua vinha para que aqui eu possa transformar em uma plantação de hortaliças. A palavra de Deus diz aqui: mas a tua vinha para que me sirva de horta, pois está ao pé da minha casa. Veja, era uma vinha e ele queria transformar em uma plantação de horta. Em geral, a vinha, ela passava por um processo longo e demorado para que pudesse chegar até aquela estrutura de vinha. E, além disso, a árvore que se transformava em vinha, ela demorava muitos e muitos anos. Ou seja, daquela árvore nós tínhamos a certeza de que havia muitas colheitas. Por outro lado, a horta, ela sempre era uma plantação para apenas alguns meses, de sorte que precisava se repetir continuamente aquele processo. O que Acabe está dizendo, em outras palavras: deixa eu destruir essa sua plantação longa, e aqui eu vou construir uma plantação sazonal, para de tempos e tempos ter que repetir este processo. Em outras palavras, ele está dizendo: vamos trocar o que é eterno pelo que é efêmero. Vamos trocar o que é eterno pelo que é temporário. Há tantas pessoas nesses últimos dias que estão abrindo mão dos valores eternos e se apropriando de valores efêmeros, valores temporais. Há tantas pessoas nesses últimos dias que estão abrindo mão da comunhão, do caráter, da santidade, da obediência, e se apropriando de coisas efêmeras. Amados e queridos irmãos, a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Ocorre que o salário, ele não se recebe assim que se termina o serviço. O salário é a remuneração advinda de um determinado período de tempo contraprestacional àquilo que
foi efetuado, de sorte que o salário ele não vem imediatamente. As pessoas pecam, as pessoas blasfemam do nome do Senhor e pensam que essa conta nunca vai chegar, mas vai, porque o salário do pecado é a morte. Não troque o que é eterno pelo que é passageiro. Não troque a santidade, a perfeição de Deus pelos pratos que esse mundo dá. Não abra mão da sua vinha. Deus te deu uma vinha, não abra mão dela. Não abra mão daquilo que Deus te entregou. Nós não podemos, tantos estão abrindo mão, estão deixando de lado. Deus te deu uma vinha, é para você cuidar, não é para você negociar. Não troque a vinha por uma hortaliça, porque Deus te deu a vinha para que você cuide dela. As pessoas estão tão habituadas à efemeridade das coisas que facilmente elas se iludem, porque querem respostas rápidas, querem prazeres momentâneos, e diante disso vão ficando para trás, vão pecando e deixando a palavra de Deus de lado. Mas Deus ainda está no seu trono, o Senhor ainda reina, e Ele vai nesses últimos dias manifestar o seu poder. Quem pode adorar a Deus? Quem pode adorar a Deus nessa noite? Não abra mão do que é eterno. Deus te entregou. Não abra mão. Não volte atrás. Se Deus te colocou, resista. Não abra mão. É a geração de pequenos prazeres, de pequenos momentos. Busca a todo custo uma tal felicidade. Busca a todo custo um extravasamento. Amados e queridos, esses dias que nós vivemos. Mas o Senhor Deus, Ele nos entregou uma propriedade eterna, e nós devemos velar por ela. Não abra mão da sua vinha. Veja, a primeira coisa que ele queria, pegar a vinha e transformar numa horta. Mas continua. Ele continua e ele fala: eu te darei outra melhor do que ela. As propostas do inimigo de nossas almas sempre são propostas que se dizem melhor do que aquilo que nós temos, mas nada é melhor do que a herança que o Senhor nos deu. Nada é maior que a herança que o Senhor nos entregou. O que você tem, não há ninguém que possa te dar melhor, porque foi o Senhor que colocou na tua mão. A herança que Deus te entregou, não há outra maior. Satanás, ele leva Jesus ali, a tentação, e ele começa a estabelecer uma série de coisas. Ele começa: olha, está com fome, está aqui, transforma essa pedra em pão para que tu coma. Olha, vem cá, se joga daí de cima, os anjos vão te segurar. Peraí, está vendo tudo isso? Eu posso te dar. Amados e queridos, as artimanhas de Satanás são artimanhas sutis, parece que são coisas melhores, mas no fim é apenas morte e destruição. Não há nada melhor que a intimidade, não há nada melhor do que estar firme no propósito. Não saia do propósito, não saia da vontade, não recue. Não pense que Satanás vai aparecer para você tentando te convencer que ele vai aparecer com chifre e rabo, baforando e dizendo: eu sou o Satanás. Ele não vai aparecer desse jeito.
Ele vai aparecer com coisas sutis que te desvia do propósito. Ele vai aparecer com pequenas coisas que te desvia da presença. Ele vai aparecer para você com uma tela de celular cheia de imoralidade. Ele vai aparecer para você com a mulher, um homem tentando te seduzir. Vai aparecer para você com a droga, o álcool tentando te tragar. Mas aquele que está revestido, ele não cede, porque ele está no Senhor. Está bem firmado e não pode vacilar. Nada é melhor que a presença de Deus, nada é melhor do que a comunhão com o Senhor. Nada é maior do que a nossa comunhão com o Senhor. Não abra mão da comunhão, não abra mão do propósito. Entenda uma coisa: a melhor coisa que você pode ter é aquela que Deus te deu. A coisa mais sublime que você pode ter é aquela que Deus te entregou. Não abra mão. Mas Acabe, não satisfeito, ele diz: olha, se te parecer bem, eu posso até te dar uma quantia em dinheiro. Eu te dou dinheiro. Eu te dou dinheiro e aí pronto, está tudo bem. Alguns podiam pensar: que besteira. Tinha o dinheiro e ali comprava outra propriedade e estava tudo resolvido. Mas não há dinheiro que compre a comunhão. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tens? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós não corremos por um prêmio em dinheiro. Nós estamos aqui por um prêmio que os olhos não enxergam. Nós estamos aqui por algo tão sublime e soberano. O nosso prêmio não é dinheiro, porque dinheiro o ladrão rouba, a traça corrói. Nós estamos correndo por um prêmio celestial. O prêmio no céu é pelo galardão. Nós não estamos correndo por prêmios humanos. Quem pode adorar? Quem pode? Deus está aqui neste lugar. Glória a Deus, aleluia. O dinheiro, amados e queridos, nós podemos entender como tudo aquilo que aparenta ter um valor e tenta comprar e desviar o teu foco. O dinheiro não é apenas o dinheiro físico, mas tudo aquilo que é valorável e tenta te desviar do propósito, do foco. É todas aquelas coisas que tentam fazer com que você saia do caminho que Deus te colocou. Mas eu quero te dizer uma coisa: levanta tua mão, escuta. Nessa noite eu quero te dizer uma coisa: nós não trocaremos a nossa herança por nada que o mundo nos entregue. Nós não iremos trocar nossa herança por nada que o mundo nos oferece. O nosso prêmio, ele não é um prêmio desta terra. Não troque a sua herança por coisas que o mundo te oferece. Bendito e engrandecido é o nome do Senhor. Amados e queridos, são 3 propostas, mas Nabote, ele recusa todas as 3. E nós temos que pensar: por quê? Qual o motivo? Nós podemos ter 2 razões, entre tantas outras que poderiam existir. Em primeiro lugar, Nabote, ele sabia o valor que tinha aquela vinha. Nabote sabia o valor que tinha aquela vinha. Lá no Salmo 126 diz que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. A semeadura é um momento de dor, é um momento de cansaço, de se doar. Quantas vezes estamos nos doando por algo e não vimos ali o crescimento, não vimos acontecer. Nabote, ele sabia o que tinha sido empreendido. Quando você olha essa obra, aqui foi semeado lágrimas, aqui foi semeado esforço, aqui foi semeado dedicação. Está no banco confortável, está no ar-condicionado, alguém pagou o preço.
Ele sabia o preço. Quantas vezes nós estamos fazendo algo para o Senhor e não conseguimos ver o resultado imediato e nos entristecemos. Mas eu quero te dizer uma coisa: nessa noite, escuta, um planta, o outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Ao seu tempo o crescimento vai acontecer. Porque os que semeiam em lágrimas, eles cegarão com alegria. A colheita vai chegar. O dia da colheita também vem. Quando estamos plantando, não sabemos quando iremos colher. Não sabemos em que momento os frutos começarão a surgir. Estamos na expectativa, querendo que os frutos surjam. Às vezes passamos por um período de seca, e aí não há logo o florescimento do fruto. Às vezes a chuva é tanta e faz perder toda a plantação. Mas saiba uma coisa, na obra do Senhor, aquilo que você planta no tempo certo, você irá colher. Não pare de plantar. Ele sabia o que estava naquela vinha, ele sabia que era a herança de seus pais, e por isso ele não podia abrir mão. Ele sabia a dor, as lágrimas para que chegasse naquele ponto. Você sabe a colheita que tem feito, o plantio que tem feito, continua plantando, ainda que zombem, ainda que desdenhem, ainda que tentam te desestimular, continua, no tempo certo você vai colher. Não sabemos quando, mas sabemos que iremos colher. Sabemos. Por vezes, as coisas estão tão difíceis que nós apenas sentimos a dor daquele momento, porque o plantio ele causa incômodo, esforço. Há uma dedicação que se faz para aquilo, e isso faz doer, isso faz cansar. Mas nessa noite eu tenho uma palavra para ti. Aqueles que semeiam em lágrimas, eles cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, ele voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Não retroceda, não volte atrás, continua. Apenas faz o que Deus mandou você fazer. Apenas faz. Está o homem de Deus trabalhando na restauração dos muros. Alguém chega e diz: olha, estão te chamando ali, vai lá. Ele responde: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei retroceder. Deus colocou uma obra para você fazer. Não retroceda, não saia da casa de Deus, não recue. Irmãos, essa pandemia foi a brecha que muita gente queria para retroceder. Em nome de um pretenso medo, afasta-se da casa de Deus. Recua. Abandona o plantio. Não abandone. Aquele que te chamou, ele vai te recompensar. Mantenha-se fiel ao Senhor. Não há crente EAD. Não há crente fazendo adoração EAD, em casa, computador, internet. Adoração é aqui, é sentindo a presença, é estando próximo, é sofrendo, é se alegrando. A glória está aqui, a presença é aqui que Deus está, é aqui que Deus opera, é aqui que Deus cura, é aqui que Deus restaura. É aqui que Deus faz a obra. Essa geração de crente EAD não vai resistir o primeiro vento. Mas quem está aqui resiste. Sabe por quê? Não por ele, mas porque está do lado de outro irmão e não cai. Se eu estou fraco, eu seguro do irmão que está aqui e não cai. Ele me segura, não deixa eu cair. E estamos com o Senhor. Não saia, não recue. Amados e queridos, se por um lado ele sabia o preço do plantio, o preço que se deu para que chegasse àquele ponto, por outro lado aqui deixa muito claro outra razão. Ele diz o seguinte: guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança de meus pais.
Talvez fique um pouco difícil para nós contextualizarmos, porque nós temos uma noção de propriedade diferente da propriedade do judeu. Ali naquele contexto, quando o judeu ele recebia aquela porção de terra, ele não recebia como se fosse algo dele, ele recebia uma herança, porque a terra pertencia ao Senhor. A terra não era dele, ele não se arrogava como proprietário. Aqui nós temos essa noção muito clara: eu sou o dono, eu sou o proprietário. Mas o judeu, ele tinha essa ideia de que aquela terra, ela era do Senhor, o Senhor havia repartido. Então ele tinha a noção clara que aquilo não era dele, era a herança de seu pai. E a lei mosaica, ela vedava que se vendesse, se negociasse a propriedade que você recebeu por herança. Em outras palavras, você não deveria abrir mão da terra que você recebeu por herança. De tal sorte que quando eles enfrentavam momentos difíceis, momentos caóticos, complicados, a terra era a última alternativa que eles se valiam para solver as suas dívidas. Eles tentavam de todas as formas outros meios, e o último recurso era a terra. E ainda assim, isso não era propriamente um contrato de compra e venda, porque se ali eles tivessem uma situação difícil, a sua terra fosse tomada no ano do jubileu, 50 anos depois, aquela terra ela voltaria. Então veja, a herança não se negociava. A herança não se vendia. Aquilo que Deus te deu não se vende, não se negocia, porque Ele entregou para ti. Quem pode dar um glória a Deus aqui? Quem pode dar um glória a Deus aqui nessa noite? A herança que Deus te entregou, você não pode negociar, porque ela não é tua. Os 12 talentos que Deus te deu é para glorificar o seu nome aqui na terra. Aleluia, aleluia. Aquele Deus que é santo, que é soberano, que antes de todas as coisas Ele já existia. Ele olhou para a tua vida e te entregou dons, talentos, não para você entregar ao mundo, mas para você usar para glorificar o seu nome aqui na terra. O que Deus te deu não é seu. Ai, parece até incongruente. O que Deus me deu não é meu, não. Ele te entregou como um dispenseiro. Ele te entregou para que você seja um mordomo daquilo que está nas tuas mãos. O teu carro não é teu, o teu dinheiro não é teu, a tua saúde não é tua, a tua vida não é tua, tudo pertence ao Senhor. Algumas pessoas pensam que são grandes. Não, nós não somos grandes, nós somos miseráveis, pequenos, porque tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele. Nós não temos nada. Não negocie o que Deus te deu, não negocie aquilo que Ele colocou na tua mão. Não negocie aquilo que o Senhor te entregou. Não abra mão daquilo que Ele colocou na sua mão. Pelo amor de Deus, você é apenas um dispenseiro, você é apenas um mordomo, você apenas administra aquilo que Deus te entregou. Então nós temos uma grande responsabilidade. Há uma grande responsabilidade de nós cuidarmos da melhor forma possível daquilo que Deus nos entregou. Amados e queridos irmãos, há uma ordem na palavra de Deus, e você vai entender agora o entrelaçamento dessas duas coisas. A Bíblia diz: ide e pregai o evangelho a toda... Está fraco. Ide e pregai o evangelho a toda... Qual foi o meio que Deus nos entregou para pregar o evangelho a toda criatura? Os dons e talentos que Ele te entregou. Há uma ordem, e você recebeu um dom para cumprir esta ordem. Ide e pregai o evangelho. É a tua herança. É a tua herança que vai fazer com que as nações sejam alcançadas, com que o teu vizinho, a pessoa do teu trabalho seja alcançada. Escute, onde quer que nós estamos, nós temos que ser pregoeiros dessa palavra. Somos dispenseiros dessa palavra. Não negocie a herança que Deus te deu.
Temos um compromisso, amados e queridos irmãos. Não podemos abrir mão dos valores que o Senhor nos entregou. Não se negocia aquilo que Ele nos deu. Tantas pessoas estão negociando, tantas pessoas estão abrindo mão, não tem noção do que estão fazendo. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: mantenha contigo e faça bom uso aquilo que o Senhor te deu. Se Deus te deu o dom para pregar, pregue. Se Ele te chamou para o seu nome, faça aquilo que Ele te chamou. Não negocie, não se intimide. É interessante que em nenhum momento o homem de Deus Nabote, ele se intimida diante de Acabe. Era o rei da nação, podia muito bem ir para aí. Esse homem é tão grande, é melhor eu abrir mão dessa vinha do que arranjar problema com o rei da nação. É melhor eu não ter problema. Mas não, amados e queridos, mais vale ser fiel a Deus, mais vale ter fidelidade ao Senhor. Não recue em meio à crise. Em tempos de crise, Deus levanta homens e mulheres comprometidos com a sua palavra, para mostrar que ainda há Deus nessa terra. Em tempos de crise, Deus Ele chama homens e mulheres que não se rendem, homens e mulheres que não se veem ameaçados diante daqueles que tentam te destruir. Não retroceda, não abra mão da sua herança. Por vezes, nós temos histórias que tem um final bonito. Deus Ele livrou Misael, Ananias e Azarias da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus Ele livrou Daniel da cova dos leões. O mesmo não aconteceu com Nabote. Deus deixou de ser Deus? Não. Porque ainda que o mal nos suceda, Ele continua sendo Deus. Eu quero dizer uma coisa: nós não temos garantia que sairemos ilesos da guerra, porque guerra, a batalha é acirrada, há fogo, há soldados raivosos. Nós não temos a garantia que sairemos ilesos, mas sabemos que aquele que nos alistou, Ele se responsabiliza por nós. Aquele que nos chamou para a guerra, Ele se responsabiliza. Não retroceda, não saia da presença, se mantenha fiel. Deus Ele te deu uma herança, Deus Ele te chamou. Não abra mão. Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Não abra mão, não retroceda, mantenha-se fiel. Deus Ele vai manifestar o seu poder na sua vida. Não interessa o que vai te acontecer, a nossa herança não está nesta terra. Nós não somos cidadãos dessa terra, somos cidadãos do céu. Aqui somos apenas peregrinos e forasteiros. Não tenhamos a nossa vida por valiosa, mas que nós possamos fielmente guardar aquilo que o Senhor nos entregou. Que Deus nos abençoe. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.